Aleluia, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, amados, porque os dias são maus, mas o Espírito Santo ele está agindo poderosamente sobre as nossas vidas, nos ajudando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 5, dos versículos 18 a 21. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os nossos preciosos irmãos estão abrindo a palavra, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor, e pedir, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Esta é a Tua palavra e nós Te agradecemos, Senhor, por nos orientar, por nos limpar pela Tua palavra e nos ajudar neste tempo de tão densas trevas, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos então ler. Paulo está falando aos Efésios, no capítulo 5, sobre a obra das trevas e a obra da luz. E ele começa o capítulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui no versículo 18 a 21, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, e ele vai dizendo como fazer isto, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Amados, quando Paulo diz aqui aos Efésios, enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho. O que é o vinho? É a falsa alegria. É o falso espírito. É aquela alegria passageira que você, naquele momento tem, no momento seguinte já não tem mais. O Senhor está nos dando aqui, não é uma sugestão. Não é olha, se você quiser, encha-se do Espírito. Não, Ele está nos dando uma ordem. Ou seja, não nos encher do Espírito é desobediência. E nós vamos entender melhor isto. Não é uma opção para nós. Eu quero ou não quero ser cheio do Espírito. Mas é uma exigência de Deus. Não importa quem nós sejamos, como está a nossa vida, Deus está aqui nos dando uma ordem. Enchei-vos do Espírito. E no original grego, este verbo está na voz passiva. Ou seja, não é para eu mesma me encher do Espírito. É para eu ser cheio. Eu vou ser cheia do Espírito. Não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. Amém? Eu quero que os amados acompanhem cada passo, porque é muito importante, amados, porque nós temos visto muitos crentes desanimados. Eu não consigo, acho que não vai dar, olha, eu pequei, olha, amados, o Senhor está nos dando uma ordem, enchei-vos do Espírito. Em Lucas 24, 49, vamos abrir lá? Lucas 24, 49, o Senhor diz, eis que envio sobre vós, está falando aqui, a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Até que do alto vocês mesmos se revistam?
até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está prestes a ir e ele está falando para os discípulos: permaneçam lá, até que do alto sejais revestidos. Este preenchimento, amados, então, não é feito por nós, mas é para nós, de Deus para nós, para sermos cheios. Eu quero perguntar aqui: alguém consegue encher qualquer coisa que já está cheia? Não. Então, qual é a condição para eu encher um copo? Ele tem que estar vazio. Para nós sermos cheios, a condição é estarmos vazios de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Então, eu gostaria que os amados fossem tomando aqui no seu coração, na sua mente, nota dos pontos. Nós precisamos, não somos nós que nos enchemos, é o Senhor. Mas a condição é estarmos vazios. Que Jesus fez para vir e morrer em nosso lugar, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém? Aleluia! Nós estamos sempre querendo nos apresentar diante de Deus, amados, como alguém que faz alguma coisa, alguém que é alguma coisa, alguém que pode alguma coisa, pensando que nós, diante de Deus, podemos ser mais do que pecadores vazios. A palavra de Deus fala que nós somos pecadores pó da terra. A palavra de Deus fala que tudo que nós fazemos por nós mesmos diante de Deus é trapo de imundícia. Então, amados, nós estamos aqui tentando suprir nós mesmos, este preenchimento. Nós estamos querendo nos apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou, eu posso. Mas nós não podemos fazer isso. Temos que deixar que Ele faça em nós e através de nós. Não é algo que nós alcançamos, mas é recebido como? Mediante a fé. Mediante a fé. E por quem é recebido? Por todos. Nós vemos que há pessoas que não conseguem caminhar. É recebido por aqueles que reconhecem a sua fraqueza, o seu nada, o vazio que ele é. Então ele pode agora ser cheio. Aleluia. E o Senhor me traz aquele pecador, aquele publicano e aquele fariseu diante do altar, o fariseu dizia: Senhor, eu faço isso, eu sou aquilo. E o publicano dizia: sê propício a mim, Senhor Deus, porque eu sou um grande pecador. E a palavra diz que ele, o pecador que se reconheceu, voltou justificado para a sua casa. Mas a pergunta então é: como eu posso ser cheio do Espírito se eu sou esse pecador? Como é que esse processo de o Senhor derramar e eu ser cheio acontece na nossa vida? Em primeiro lugar, amados, Deus só pode encher pecadores arrependidos. Deus não vai encher, Ele não está procurando os crentes, super santos para encher do seu Espírito. Ele está procurando pecadores arrependidos. Aleluia. Reconhecer o poder do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Então eu me arrependo e reconheço que só o sangue de Jesus pode me purificar. A plenitude do Espírito Santo, amados, não é para os superpoderosos. A plenitude do Espírito Santo é para os que reconhecem a purificação perfeita e real que está à nossa disposição através do sangue de Jesus. Aleluia. Romanos 4,16 diz assim, Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim
de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amados, qual foi a promessa feita a Abraão? Vamos para Gálatas 3, do 13 ao 14. Qual foi a promessa feita a Abraão e que hoje nós herdamos? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos como? Pela fé o Espírito prometido. Amém? Está lá? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ser cheio do Espírito Santo, amados, não é uma recompensa, então, pelos nossos atos, pela nossa fidelidade, pelo muito que nós fazemos, mas é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é um dom, um presente de Deus para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que o Senhor nos deu esse dom? Por que Ele nos deu essa dádiva? Exatamente porque Ele sabe quem somos nós. Exatamente porque Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa natureza. Aleluia! O Espírito Santo, amados, quando Ele foi derramado sobre os apóstolos, prestem atenção nisto. Ele não foi derramado em Atos 28, depois que os apóstolos tinham já feito muitas coisas, sofrido pelo nome de Jesus. Não, ele foi derramado em Atos 2, quando aqueles apóstolos, aqueles discípulos, se demonstraram mais covardes, mais fracos, mais medrosos. Eles estavam escondidos, com medo de serem mortos. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado sobre homens covardes, fracos e pecadores. Mas nós sabemos, na sequência, o que foi que aconteceu. Pedro, depois de negar Jesus, ele recebe o Espírito Santo ali em Atos 2 e ele faz uma pregação onde 3.000 almas se convertem. Acabou a covardia, acabou o medo, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! O Senhor é muito bom. Amados, será que eu preciso então lutar com as minhas forças para ser uma pessoa melhor, para ser alguém melhor? É com todas as minhas forças que eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não, amados. O que o Senhor nos fala é que nós devemos olhar para nós, chamar o nosso pecado de pecado, olhar dentro de nós, pedir ao Senhor que passe a lanterna em Jerusalém, como está escrito: mostre para nós o nosso pecado. Bem-aventurado o homem que encontra o seu pecado, a palavra diz. E achando aqui o nosso pecado, a nossa condição, nós vamos aos pés da cruz, levando este então miserável pecador com o seu pecado. Nos arrependemos, somos lavados pelo sangue de Jesus. E então vem a ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! E este verbo, amados, na voz passiva, enchei-vos, no original grego, ele é algo que diz que é contínuo. Eu devo ser continuamente cheia do Espírito Santo. Não é uma vez cheio para sempre, e agora eu vou descansar porque eu já sou cheia. Não, é um encher
continuamente. A vida do cristão é um eterno esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo. Aleluia! Em João 4,14, nosso precioso arcebispo mencionou, diz assim, João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Jesus falando para a samaritana, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ainda no versículo, em João 7, nos versículos 37 e 38, João 7, 37 e 38, diz assim o Senhor Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, amados, um rio a jorrar, uma fonte a jorrar, é algo contínuo, não é algo estático, que acontece em algum momento e para. É algo que deve ser contínuo na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que, amados, nós vemos, e muitas vezes na nossa própria vida, muitos cristãos que vivem de experiências passadas. Ah, quando eu me converti, eu recebi o Espírito Santo, eu tinha um desejo de ler a palavra, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu levantava de madrugada e orava, eu ia para as vigílias, eu ia no monte orar. Mas e hoje? Aquele preenchimento lá atrás, quando nós nos convertemos, foi falso? Será que aquele preenchimento não foi real? Foi. Mas a tragédia é que nós não continuamos nos enchendo do Espírito Santo. E algo que eu enchi, e eu só vou tirando. Como é que eu tiro o Espírito Santo? Como é que a palavra diz que nós expulsamos da nossa vida o Espírito Santo? Através do pecado. E qual é a solução? Nos arrependermos e pela fé recebermos o sangue de Jesus, sermos limpos. E o Espírito Santo nos enche. E Ele nos enche. Amados, é um processo contínuo. Aleluia! Quando alguém agora te perguntar, mas por que nesse ministério vocês se arrependem toda hora, todo dia? Explica para ele por quê. Agora você pode explicar, talvez até com mais propriedade. Porque nós pecamos, mesmo sem querer. Não é verdade? E pecamos e precisamos nos limpar, nos lavar, pela fé no precioso sangue de Jesus. Aleluia. Amados, se o nosso encontro foi real e nós permanecermos cheios, nós vamos continuar dando frutos, nós vamos continuar sendo sal e luz, nós vamos continuar sendo aqueles que vão levar este verdadeiro evangelho onde quer que nós estejamos. Aleluia! Há uma igreja em Apocalipse 2, que aconteceu com ela isto que nós estamos falando agora. Ela se encheu do Espírito, mas em algum momento ela se perdeu e se esvaziou. A igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 4 a 5. Apocalipse 2, de 4 a 5.
Diz assim a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja, se nós lermos toda a carta à igreja de Éfeso, Jesus diz: vocês são perfeitos em obras. Vocês fazem a obra de Deus maravilhosamente bem. Mas eu tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. E eles estavam agora vazios. Amados, há algo muito terrível na vida do crente cristão. É possível fazer a obra de Deus sem Deus. Eu vou repetir, é possível fazer a obra de Deus sem Deus. Eu faço na minha própria carne, na minha própria força. Por isso nós temos que vigiar, amados. A palavra de Deus tem muitos alertas. Em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que temos, em onde vamos, nós temos que estar continuamente nos enchendo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 1,7. Vamos lá. 1 João 1,7. Olha o que o apóstolo João aqui escreve. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Novamente aqui a palavra de Deus diz que o preenchimento do Espírito Santo e a purificação não é algo automático, amados. Nós precisamos andar na luz para que os nossos pecados sejam expostos, para que nós possamos nos arrepender continuamente. E isto, amados irmãos, será até o último suspiro. Será até o último momento da nossa vida. Nós temos que andar na luz. E então, nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica e nós seremos cheios do Espírito Santo. É um preenchimento contínuo, contínuo, contínuo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se o amado pode colocar o vídeo, é possível? Eu gostaria, nós vamos para Mateus 25, de 1 a 13, mas eu não quero ler o texto, eu quero que os amados prestem atenção neste vídeo. Não tem som? Mas tem legenda, amém. É uma pena porque o som, ele dá uma... Presta bem atenção, amados. Presta atenção nas virgens, a forma como elas estão vestidas, ataviadas.
As nécias não conseguiram acender as suas lâmpadas. Vejam as vestimentas. Ai, que pena que só agora tem som. Foram pedir às sábias. As nécias foram pedir azeite às sábias. Vem o cortejo do noivo. Foram comprar azeite. Agora eu pergunto, amados, elas não poderiam simplesmente entrar no cortejo e seguir? Ou seja, é uma condição sine qua non ter reserva de azeite. Olha o desespero para achar um pouquinho de azeite falso, comprado. Jesus diz para vigiarmos, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Porque quando Ele vier, não haverá tempo de correr para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ele mesmo fechou a porta. Imagina o desespero das nécias batendo nessa porta e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. E elas esperam e a voz vem lá de dentro: não vos conheço. A porta não será mais aberta. Elas perderam o tempo da visitação. Aleluia. Aleluia. Amados, as 10 eram virgens. E as 10 saíram para encontrar o noivo e levaram as suas lâmpadas. As 5 nécias, as 5 sábias levaram azeite de reserva e as 5 nécias não levaram azeite de reserva. Tardando o noivo, ou seja, o noivo, nós não sabemos o dia nem a hora, e todas dormiram. É este momento. É este momento em que a igreja globalmente está dormindo. Por isso Deus comandou um alerta global. Por isso Deus enviou um mensageiro que ali, se nós tivéssemos som, nós ouviríamos: preparem o caminho, o Messias está vindo. Por isso Deus teve que mandar um mensageiro do céu, amados. Deus teve que mandar o seu profeta, que iria pegar o verdadeiro evangelho, trazer de volta o arrependimento, sem o qual nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo. Trazer de volta a cruz e o sangue, o único que pode nos lavar. Por isso Deus enviou, porque todas as noivas estavam dormindo. Agora, neste momento crucial, a igreja já está sofrendo uma separação. As 5 sábias estão cada dia mais se enchendo do Espírito Santo. Estão cada dia mais se arrependendo. Pela fé, recebendo o sangue de Jesus, sendo purificada e se enchendo do Espírito Santo. As nécias já estão, infelizmente, indo comprar dos que vendem. O noivo ainda nem chegou, mas elas já estão indo comprar dos que vendem.
Oh, Senhor. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis aí o noivo sair ao seu encontro, e me chamou muito a atenção quando eu vi esse vídeo. Eu falei, Senhor, mas elas... Tinha tanta luz no cortejo, muita gente com uma lâmpada, elas não podiam simplesmente entrar no cortejo e seguir sem lamparina acesa? Não. Porque o Senhor diz que é para em todo tempo mantermos acesas as nossas candeias. Aleluia. É uma condição, amados, para seguir, para subir, para seguir o noivo para o banquete das bodas do Cordeiro. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. E as nécias pediram azeite para as sábias, mas elas disseram que... Porque as lâmpadas delas estavam se apagando. Por que estavam se apagando? Porque elas saíram deste processo de se arrepender, ser lavados e ser cheios do Espírito Santo. A água viva deixou de jorrar. E por que as sábias disseram, não, nós não podemos dar para que não falte para nós e para vocês também. Parece até alguma coisa anticristã, né? Mas como é, amados, pensa comigo. Como que eu vou dar para alguém algo que não sou eu que faço em mim mesmo? É o Espírito Santo quem me enche. Como é que eu posso dar? Não existe como fazer isto. Muitas vezes Deus faz algo na nossa vida e alguém vem e fala, me fala aqui, como é que você chegou nesse lugar? Como é que aconteceu isso com você? O que foi que você fez? E você fala assim, não sei. Foi Deus quem fez na minha vida. Eu só sei que eu busquei, eu desejei e eu me coloquei. Senhor, eu preciso de Ti. Ele fez. Nós não sabemos como fazer, como dar algo que nem nós sabemos como foi feito em nós. Aleluia. O noivo chegou, elas perderam o cortejo, compraram azeite falso e bateram na porta. Mas o noivo lá de dentro, se vocês tivessem, eu vou mandar depois no grupo o vídeo, porque vale a pena ouvir com som. O noivo lá de dentro grita, eu não vos conheço. Oh, amados, naquele grande dia, eu imagino a dor, e a palavra diz que haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que ficarem para fora da porta. Meu Deus. E qual foi o alerta que Jesus deu? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amados, tudo nos foi dado. Jesus veio, morreu por nós, nos deu o seu precioso sangue. Ele é quem nos enche do Espírito Santo. Romanos diz que é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Diz que a fé nos foi dada por Deus. O que é que nos falta? Senão somente um posicionamento. Nos posicionarmos como pecadores diante de Deus. Que deseja receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Há um cântico que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sim, está disponível para nós, mas não é um direito adquirido. Foi disponibilizado para nós, para todo aquele que nele crer. Não é algo que você tem sem desejar, sem buscar, sem estar ali arrependido diante do Senhor, crendo que Ele é o Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se nós estamos prontos a andar na luz, a luz sempre vai expor os nossos pecados.
A luz sempre vai deixar claro e patente tudo o que precisa ser arrancado de nós. Agora, a decisão de permitir ou não é nossa. Aleluia. Se tudo isso já nos foi dado, amados, por que é que a igreja de Cristo ainda está agindo como se o sangue de Jesus não tivesse mais poder? Por que é que a igreja de Cristo ainda está agindo como se a cruz não fosse nada, como se o Espírito Santo não tivesse sido dado? Oh, amados, e é pela fé, é tão interessante o homem, porque nós conseguimos crer em tantas coisas, muitas vezes assim, impensáveis, né? Que nós vemos no mundo hoje, tecnologias, né? Os robôs humanoides aí praticamente sendo... praticamente você olha e pensa que é uma pessoa e eles fazem coisas que os seres humanos fazem, coisas delicadas, coisas impensáveis que nós jamais pensaríamos que iríamos ver, estamos vendo. E por que nós não cremos no poder da cruz e do sangue de Jesus? Porque não podemos tocar, mas nós não tocamos o poder da cruz e do sangue com as mãos. Nós tocamos com o coração. Nós tocamos com a nossa alma, com o nosso espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este arrependimento constante, este lavar pelo sangue e este preencher do Espírito Santo, amados, ele é fundamental para nós. Não estar nesta condição estaremos como o ramo que foi cortado da videira. Esta é a nossa seiva. Os amados estão me entendendo? A nossa seiva eu me reconheço pecador. Eu me arrependo pela fé, tudo pela fé, amados. Não é choro, não é fazer simpatia, não é fazer... É pela fé, eu me arrependo. Eu me arrependo. Ah, mas eu não estou conseguindo chorar. Não é choro, amados, não é. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deu o arrependimento. Então eu tomo posse dele e me arrependo. Senhor, agora eu estou lavada pelo sangue de Jesus, porque está escrito que se eu me arrepender dos meus pecados, o sangue de Jesus é poderoso para me purificar de toda injustiça. Então, Senhor, obrigada, Pai, porque eu já me arrependi, agora sou lavada. E agora, Senhor, muito obrigada, porque eu sou cheia do Espírito Santo. Amados, não é sentimento, os amados estão me entendendo? É uma posição de fé. E como é que eu adquiro essa fé? Vem assim no ar, eu pego assim, não, é pela palavra de Deus, é crendo nas promessas de Deus, que estão escritas, é lendo, meditando, em oração, em adoração, com a palavra no nosso coração. Aleluia, aleluia. Crendo nas promessas que Deus nos deu, sem olhar para as dificuldades, amados. Mas mediante esta palavra, declare: Senhor, obrigada, eu já recebi, porque é pela fé, eu tenho a fé, eu recebi a fé, obrigada. Eu recebo e eu sou cheia. Vamos para 1 João 2, 20. Olha o que o Senhor fala para nós aqui. 1 João 2, 20 diz: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Depois o versículo 27 diz assim, do mesmo capítulo: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Esta unção nos foi dada para nós podermos permanecer, amados, e parar de ficar, como Paulo fala, como meninos, né? Que qualquer vento de doutrina leva para cá, leva para lá. Um fala que tem que ser azul, você corre no azul. Outro fala que tem que ser verde, você corre no verde. Olha, o tempo se aproxima. O tempo se aproxima e se nós não corrermos, nós vamos perder o tempo da nossa visitação. Vamos para Efésios 5,15. Efésios 5,15. O mesmo capítulo que nós começamos a ler. Interessante que nós falamos das virgens nécias e das virgens sábias. Aleluia. Efésios 5,15 diz assim. Veja aqui, estão vendo Mateus 25 aqui? Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Amados, é o mesmo capítulo onde Paulo nos diz, na sequência lá nos versículos que nós lemos, versículos 18 e 21, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que ele diz que tem que ser esse enchimento? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Então, amados, Paulo nos adverte a sermos sábios e não nécios, e vermos prudentemente como andamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou finalizando. Em Isaías 38:15, a parte A do versículo diz assim, Isaías 38:15, que direi? Como prometeu, assim me fez. Assim como Deus prometeu. Lá em Gênesis 3:15, ele enviou a semente da mulher para poder enviar o Espírito Santo para nos ajudar a nos preparar para este grande dia. Aleluia, aleluia. Eclesiastes 9:8, veja o que diz Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, processo contínuo, processo contínuo. Olha, amados, talvez você acordou segunda-feira e, vou falar de mim, acordei segunda-feira, estava com dor de cabeça, estava chateada, fui descer o elevador, a criança apertou todos os botões e a mãe estava lá, não fez nada, e eu olho para a mãe, já fico irada e falo, mãe, já brigo com a vizinha, né, do andar de cima, e aí ela desce, pede perdão, desculpa, meu filho é terrível, tal. Ela desce e eu fico com aquela sensação ruim dentro de mim. Não é assim que acontece com todos nós? Aí eu digo assim, ai Senhor, eu poderia não ter feito dessa forma, me perdoa, Senhor, eu poderia ter falado gentilmente, ou poderia ter somente orado por essa mãe que não está conseguindo, né, educar o seu filho, ela também precisa de ajuda. E aí eu fico triste, e passo o dia triste, e não oro, não medito na palavra de Deus. Eu reconheci que eu pequei, eu me irei.
Mas eu posso parar nesse ponto, amados? Não. O que é que eu devo fazer assim que eu entendo que eu errei? Assim que eu reconheci o meu pecado? Senhor, eu me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo de ter falado assim com aquela mulher. Eu me arrependo e te peço, Senhor, agora me lava com o precioso sangue de Jesus. E agora, Senhor, enche-me do teu Espírito e me ajuda a te adorar. Me ajuda a caminhar neste dia como alguém que é cheia do Espírito Santo. Isso, amados, é uma rotina na nossa vida. Isso acontece sempre no trânsito, no trabalho, em casa, no mercado, na fila do médico lá, na fila do ônibus, na fila... Não importa. Acontece sempre. Então, amados, o dia é hoje. Quando o Senhor está nos dando uma ordem. Enchei-vos. E enchei-vos agora. Se o profeta do Senhor fosse ele que estivesse falando, ele diria, não, não, não. É agora, agora, agora. Vamos nos encher, amados, porque nós só vamos poder chegar neste dia com as nossas lâmpadas cheias, com a reserva de azeite. Se hoje, neste dia que se chama hoje, nós estivermos na posição. Eu lembro que um dia na adoração, o Senhor me deu, eu creio que foi uma visão, né? Não costumo ter visões, mas foi algo muito interessante, a arcebispa sempre lembra. Eu via uma esteira de controle de qualidade. E essa esteira estava passando várias garrafinhas, na minha visão, eu tinha a impressão que era de iogurte, essas garrafinhas. Passavam assim, e tinha um biquinho, alguns biquinhos assim, então, de 4 em 4 precisava estar na posição para ser cheia. De 4 em 4 precisava estar na posição para ser cheia. E, de repente, uma garrafinha caiu, tombou, e as outras também tombaram. E quando o iogurte foi derramado, ele derramou sobre a esteira. E o Senhor me falou, para você ser cheia, primeiro, você precisa estar vazia. Segundo, estar na posição. Amém? Que o Senhor nos ajude, amados. João 9, 4 e 5 é o último versículo. João 9, de 4 a 5. Jesus falando com os discípulos, ele disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Ele continua nos iluminando. Ele continua nos ajudando. Mas a noite virá, quando o noivo será tirado. O noivo vai subir para o banquete com a sua noiva. E então, ninguém mais poderá trabalhar na sua alma. Como se hoje, com o Espírito Santo, amados, é tão difícil nós reconhecermos o nosso pecado. É tão difícil nos arrependermos. É tão difícil permanecermos nesse contínuo preenchimento do Espírito Santo. Quanto mais sem a ajuda do Espírito Santo, que será retirado. Vamos, então, permanecer. Vamos fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer, enquanto a luz ainda está conosco. A luz que veio ao mundo para iluminar a todo homem. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E queremos nos arrepender por todas as vezes que nós tentamos fazer por nós mesmos. Queremos nos arrepender por todas as vezes que nos achamos tão bons, tão maravilhosos. Ai, se eu não fizer, ninguém vai fazer, só eu que sei fazer. O orgulho toma conta.
e nós perdemos o Espírito Santo. Senhor, nesta manhã nós nos arrependemos de todo o tempo perdido, Senhor. Enchendo a nossa lâmpada com o falso azeite. Porque todo azeite que não é o Espírito Santo de Deus é falso. Nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes estamos como a igreja de Éfeso, Pai. Perfeita em obras, mas longe de Ti. Nos arrependemos, Senhor. E te pedimos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos a estar na posição, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, estar na posição exata, estar no ponto certo, estar andando na luz, Senhor, para que as obras das trevas em nós sejam manifestas e sejam lançadas fora, em nome de Jesus. Pai, que o nosso socorro seja sempre a cruz e o sangue de Jesus. Senhor, que possamos nos derramar todos os dias em arrependimento verdadeiro, que produz frutos, Senhor. Que possamos andar todos os dias na Tua presença, clamando pelo poder do Teu sangue, tomando posse e recebendo a cura dos nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus. Que possamos todos os dias nos posicionar em Ti, para sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. A Tua ordem para o Teu povo é: enchei-vos, e enchei-vos agora, hoje, neste momento. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, meu Senhor. Meu Pai, não queremos ser nécios, Senhor. Não queremos estar nos embriagando com o falso espírito, Senhor. O espírito do mundo, o espírito do pecado, que nos dá a falsa alegria, a falsa sensação de que estamos muito bem, obrigado, quando ali na frente está o lago de fogo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos. Senhor, Tu fizestes tudo tão simples. Nós é que complicamos, meu Pai. Meu Deus, eu me arrependo por tantas vezes complicar o Teu Evangelho que é tão simples. Eu me arrependo, Senhor. Nós não precisamos de nada rebuscado, de nada enfeitado. Precisamos apenas nos posicionar. Eis-me aqui, Senhor. Encha-me do Teu Espírito. Eu preciso de Ti. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa escrever nas tábuas do nosso coração esta verdade, que é tão simples, que muitas vezes nós banalizamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver como filhos, a viver como sábios e não nécios, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um de nós possamos naquele dia honrar o nosso Senhor Jesus e entrarmos no cortejo do arrebatamento com as nossas lâmpadas cheias. Estaremos entrando com o noivo na Jerusalém celestial. Nos assentaremos no banquete do Cordeiro e Ele nos servirá. Estaremos para sempre com Ele. Ó Senhor, obrigada, Pai, por não desistir de nós. Muito obrigada, meu Senhor. Nós te agradecemos,
no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que quiserem receber Jesus ou fazer esta oração de arrependimento, levante a sua mão e repita comigo: precioso Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido por mim naquela cruz, pelo seu sangue precioso derramado por mim, pela tua palavra que me enche de fé, e pelo teu Espírito Santo que me enche, que me guia, que me ensina. Ele é o amigo do noivo que vai levar a noiva pura, santa e sem mácula ao encontro do noivo. Senhor Jesus, eu me arrependo nesta manhã de todos os meus pecados. E eu te peço, limpa-me e lava-me no teu precioso sangue. E agora enche-me com teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser continuamente cheio. E que a minha vida seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que aqueles que se aproximarem de mim desejem esta água que só o Senhor pode dar. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Guia os meus passos para o teu glorioso reino e ajuda-me a ser todos os dias da minha vida uma virgem sábia, nunca mais uma virgem nécia, uma virgem louca, nunca mais. Muito obrigada, Senhor, por enviar esta voz que está anunciando: prepare o caminho, o Messias está vindo. E eu quero estar pronto para entrar no teu glorioso reino. E no poderoso nome de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos adorar ao único que é digno. Aleluia! Amém. Amém. Por favor, amada arcebispa, a nossa amada arcebispa, antes de nós encerrarmos, e ela já vai dar a bênção também, ela vai nos dar um precioso aviso. Aleluia. Aleluia. Que a graça, a paz, o Espírito Santo esteja com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho, amados. Nós temos um anúncio muito maravilhoso. Realmente, este vídeo que a Bispa Cidinha mostrou, ele é muito lindo porque tem um mensageiro. Ele aparece correndo com a tocha na mão. E ele avisa: o noivo está vindo, prepare o caminho. E todas dormiram e tinha uma acordada. E ela acordou as outras. Vocês observaram isto? Todas estavam deitadas no chão, dormindo profundamente. Teve uma que estava sentada, ela vigiava. Ela estava encostada, mas ela não dormiu. E foi ela que ouviu o aviso e gritou. Olha o alerta global. Aleluia. Alguém está entendendo e está avisando os outros. Você está vendo que a casa está pegando fogo?
Você vai sair e deixar o resto da sua família dormindo? Você vai dar um grito, e um grito forte. Alguma coisa está perto de acontecer. Vamos nos preparar. Então, amados, aconteceu algo maravilhoso na terra no ano de 2004. Uma voz soou no deserto: preparai o caminho do Senhor. Agora Jesus está vindo. De geração em geração eles aguardaram. E vou dizer, aqueles que esperaram por Ele até o fim, enchendo-se do Espírito Santo todos os dias, eles estão com Ele. E quando a trombeta soar, eles receberão os seus corpos incorruptíveis e imortais. A maior maravilha que um ser humano pode reconhecer nesta terra é que não é aqui. Quando um ser humano reconhece: eu vou morrer, todo mundo está morrendo, eu vou morrer também. Senhor, eu preciso saber o que tem do outro lado, eu preciso me preparar. Eu tenho que saber, eu tenho que entender por que nós saímos daqui. O que vem depois. Todos os que têm este questionamento, eles, em algum momento, os que são sinceros, eles vão encontrar o Senhor. Amém? Os que não querem a mentira, mas eles vão encontrar o Senhor. Então, amados, algo muito grande. Nós recebemos uma tremenda notícia ontem, uma surpresa ontem. Nós recebemos um telefonema do profeta do Senhor, que ele está vindo ao Brasil no final deste mês de novembro. Aleluia! Foi muito chocante, amados, porque uma conferência do profeta do Senhor demora meses para acontecer, meses de preparação. A gente tem que ficar lá pedindo: tem uma data para o Brasil, o Senhor não vai achar um lugarzinho para essa nação, para aquela. E de repente você fica sabendo: o Senhor me disse que eu estou indo ao Brasil. Preparem uma conferência no final deste mês de novembro. Meu Deus! Foi um choque, mas nós entendemos que o Senhor Jesus realmente pediu o Brasil para o Pai. Como o profeta do Senhor diz, com certeza esta nação tem algo, ou tem alguém muito especiais para Jesus, amém? Então, amados, eu estou anunciando aqui oficialmente que o profeta do Senhor, a voz do que clama no deserto, o mensageiro que veio trazer o convite para as bodas do Cordeiro de Deus para esta geração que está viva na terra agora. Ele está vindo no final do mês de novembro, ele chega no dia, por volta do dia, a data ainda não está correta, mas a partir do dia 28 de novembro, a qualquer momento, nós vamos dar as datas certas. Então, eu estou avisando também para todos os nossos amados que nos acompanham nas mídias sociais, uma boa notícia, porque é bênção. Ele com certeza vai trazer bênçãos para o Brasil, uma chuva do Espírito Santo, para que todos possam ser cheios. O Senhor vai trazer um grande avivamento para a nação do Brasil, que já está. Se um acordou, alguma coisa aconteceu. Se 2 acordaram, alguma coisa grande aconteceu. Se 10 acordaram, aconteceu um estrondo. Se 20 acordaram, foi uma explosão nuclear. Para o Senhor conseguir nos acordar, é necessário o Espírito Santo realmente operar poderosamente. Então, amados, nós estamos já nos preparando, já estamos correndo, já estamos vendo aonde o Senhor vai preparar esta preciosa conferência. Serão 2 dias de conferência da palavra e 1 dia de serviço de cura. Isto já veio determinado. Então, com certeza. E tem um detalhe, ele disse assim, a Europa honrou muito o profeta do Senhor, deu a ele um visto de 6 meses, que ele pode entrar e sair quando quiser. Não é muito fácil, não estava sendo muito fácil conseguir vistos para eles da África na Europa. Então,
ele foi muito honrado com toda a equipe. E ele então falou: eu agora vou fazer 12 nações da Europa. Nestes 6 meses, eu vou visitar inclusive a Europa Oriental. Eu vou chegar até lá. E aí ele falou: mas o Senhor mandou fazer uma parada. Quebrar essa sequência uma vez. E me mandou ao Brasil. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que tu envia os teus servos, Senhor, que o Senhor mesmo preparou e enviou para despertar a igreja. Obrigado, Senhor, por te importares tanto com o Brasil, uma nação tão pecadora. Mas, Senhor, nós queremos ser fiéis, queremos que tu te alegres em nós, queremos preparar no Brasil uma noiva santa para Jesus. Obrigado por enviar o teu profeta. Nós nem o convidamos, Senhor, foi o Senhor que o enviou. Então nós só podemos dizer: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Que o Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam achados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Amém, amém, amém.